Bom, e a gente continua hoje falando sobre tomada de decisão. Esse assunto que, como você falou no bloco anterior, com o qual a gente se depara todos os dias, seja em decisões pessoais ou no dia a dia das empresas. Então, para dar continuidade, a minha pergunta agora é se existem tipos e conceitos de decisão. Caso sim, quais são eles? Em linhas gerais, o processo decisório ele pode ser entendido como sendo um processo de escolha. O que significa isso? Significa que, dada uma situação prévia, o indivíduo ou o decisor ele tem que chegar a um estado ótimo no final a partir de um conjunto de alternativas que se colocam na frente dele. Essas alternativas consistem em um conjunto de variáveis que dão prêmios e dão prejuízos. Eles dão ganhos e perdas. Cabe ao indivíduo, ao longo deste processo, considerar quais as opções são mais válidas ou mais adequadas, dado o estado anterior dele e dado o objetivo final dele. Então, o processo decisório pode ser considerado desta maneira. Nós podemos classificar, existem várias formas de classificar uma decisão, mas eu queria chamar a atenção para dois tipos de decisões que são muito importantes para nós. O primeiro grupo de decisões são chamadas decisões sob risco. O que são decisões sob risco? São decisões onde o decisor ele tem um horizonte de probabilidade de sucesso e fracasso das suas opções. Ou seja, ele consegue quantificar e mensurar ganhos e perdas de cada opção. Dá um exemplo. Fumar. Fumar é um exemplo típico de uma decisão sob risco. Nós sabemos, por uma série de estudos e pesquisas, que o tabagismo, pessoas que são tabagistas frequentes ou recorrentes, elas têm um percentual muito grande de terem problemas respiratórios ou neoplásicos após o consumo habitual de tabaco. Então, a decisão de fumar ou não, o indivíduo está consciente dos problemas de saúde que, porventura, virão a partir do consumo habitual de tabaco. Esse é um exemplo de uma decisão sob risco. Agora, o que vem nos últimos anos aumentando muito nos ambientes organizacionais são as chamadas decisões sobre incerteza. O que são decisões sobre incerteza? É quando os decisores eles não têm histórico anterior que os habilite a pensar chances de sucesso e fracasso, chances de ganhos e perdas. Não há essa possibilidade de mensuração. Essas decisões sobre incerteza são decisões que nos últimos anos nós estamos muito estudando, porque são decisões que são cada vez mais frequentes nos ambientes corporativos. A chegada de uma nova tecnologia, por exemplo, a disrupção de um competidor. Então, todos esses elementos são extremamente importantes para serem levados em consideração na classificação das decisões. Professor, e o que a gente pode entender como ambientes BANI e VUCA? Conta aí pra gente, exemplificando, para ficar ainda mais claro para quem está nos assistindo. Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque a literatura que discute a complexidade, a turbulência no ambiente de negócios, ela começa a emergir com mais força no final dos anos 70 e início dos anos 80. Essa década, ou essa virada de década, ela é muito interessante e muito ansiosa devido a uma série de dilemas. A questão ambiental, a sustentabilidade emerge com muita força. A discussão da turbulência social, os movimentos jovens, estudantis da década de 70. E também, inclusive, a Guerra Fria, o final da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, tudo isso fez com que, no início dos anos 80, os planejadores do exército americano, na sua escola de formação, eles cunhassem um novo conceito. E esse conceito vinha num acrônimo, num resumo de letras. Em inglês a gente chama esse conceito de VUCA, em português nós chamamos de VICA. O VUCA ele é um acrônimo que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse acrônimo mostrava claramente a necessidade de se criar uma nova abordagem para se lidar com ambientes complexos. Ambientes que são voláteis, ou seja, mudam o tempo todo. Ambientes incertos, que são ambientes onde você não sabe qual o resultado das ações ou a interação entre os atores. Ambientes complexos devido à forte interrelação de diversas variáveis dentro do cenário e ambíguos. Por quê? Porque várias soluções possíveis
são vários possíveis outcomes são oriundos daí. Com a internet e com a disrupção tecnológica, esse linguajar ele foi atualizado. Hoje em dia nós utilizamos a expressão bunny. Vamos discutir isso no nosso curso, inclusive. Bunny a gente pode traduzir por funny em português. É um acrônimo também que se caracteriza por ser um avanço com relação ao vulgo anterior. Funny basicamente significa o que? Frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Um dos maiores exemplos de ambiente funny que nós temos foi justamente a pandemia da Covid-19. De uma hora para outra a espécie humana ficou diante da sua fragilidade. A origem do vírus e as formas de combate ao vírus foram incompreensíveis. Ao mesmo tempo, houve um nível elevado de ansiedade, tanto de pessoas que ficaram com isolamento social dentro de casa, quanto governos, quanto empreendedores e empresas que tiveram sua fonte de receitas estagnada devido ao lockdown e o isolamento social, o distanciamento físico, e também, justamente, pelo fato da não linearidade, essa sucessão de ondas, de cepas e de variações do vírus. Então, a pandemia da Covid-19, numa peça do destino, infelizmente, numa peça de humor negro, ela trouxe para as pessoas de maneira muito clara que ambiente é esse, e um ambiente funny, um dos exemplos mais específicos que a gente pode ter desse uso desses conceitos. Existe também algo chamado armadilhas decisórias, e eu queria saber o que são elas e como é que a gente faz para se desvencilhar. As armadilhas decisórias, elas são justamente o resultado do estudo nos últimos anos que os pesquisadores em psicologia cognitiva e neurociência cognitiva tiveram ao delimitar o papel das emoções dentro do processo decisório. Como eu falei anteriormente, as emoções elas têm um papel fundamental no processo decisório, para o bem e para o mal. Elas servem como alerta e, inclusive, podem ser excelentes indicadores de possíveis riscos dentro do processo decisório, mas também induzem ao erro. Esses vieses, esses erros, nós na literatura nós chamamos de vieses decisórios. Eles são variáveis que interferem durante o processo decisório que têm o potencial de levar a resultados errados ou a decisões catastróficas. Cabe ao profissional de processo decisório delimitar esses vieses, entender a presença desses vieses e agir fundamentalmente, na prevenção desses vieses. Basicamente, esses vieses podem vir de 3 dimensões. Primeiro, eles podem ser resultado da pressão do meio ambiente. Nós sabemos que ambientes turbulentos e incertos, eles apresentam ou uma escassez de informação necessária, o que joga a decisão num grau de incerteza grande, ou um excesso de informação. Tanta informação que confunde o decisor a tomar a melhor decisão. Além da pressão pela própria situação. O segundo nível de viés ocorre no nível grupal. Decisões complexas, que na grande maioria das vezes são decisões de negócios, elas envolvem a participação de outras pessoas. Gestores, por exemplo, têm advisors. Executivos e CEOs são seus boards de conselho, seus conselhos consultivos. E esses conselhos consultivos, esses participantes dentro do processo decisório, cada um deles entende a decisão de uma maneira específica. Então é natural que cada um deles tenha a sua agenda própria de decisão. Essa agenda ela pode ser legítima, mas ela também pode esconder determinados objetivos escusos, como, por exemplo, um determinado interesse espúrio que um determinado participante tenha com relação à sua agenda. Então é preciso que o decisor também tome cuidado, ele preste atenção. Um dos vieses mais discutidos dentro de grupo, nós vamos falar isso no nosso curso, se chama pensamento de grupo. É quando cria-se falsos consensos. Ou seja, o grupo chega a uma solução, que é uma solução que é, digamos assim, é uma solução que não é a melhor, mas é a solução que o grupo entendeu como sendo a melhor, muito mais por uma pressão de se livrar da situação do que propriamente um esforço nacional e coletivo. E no terceiro nível de análise, as armadilhas decisórias ou esses vieses decisórios ocorrem no nível individual. E aí não estamos falando apenas de hard skills, não, do nível de conhecimento, entendimento da situação, expertise técnica. Estamos falando, por exemplo, da capacidade de julgamento. Nos últimos anos, Daniel Kahneman e Amos Tversky, que foram prêmios Nobel em economia,
desenvolveram toda uma linha de pesquisa vinculada a esse tipo de pesquisa, de mapeamento dos vieses individuais no processo decisório. No nosso curso, Processo de Tomada de Decisão, nós iremos discutir a ancoragem, a heurística da disponibilidade, da representatividade, a falácia do bolo fixo e tantos outros que interferem dentro do processo decisório. De novo, cabe ao executivo que decide mapear a presença desses vieses e gerenciar o processo decisório para que, digamos, o efeito dele seja minimizado dentro de todo o processo.